Você já parou para pensar se tudo o que dizem sobre o Pitbull é mesmo verdade? E se eu te dissesse que boa parte do que você acredita é completamente falso? Da fama de agressivo até teorias bizarras sobre o cérebro da raça, tem muita coisa sendo espalhada por aí. E hoje, você vai descobrir a verdade por trás dos 10 maiores mitos sobre Pitbull. Se prepare, porque alguns deles vão te deixar de queixo caído. 1. A fama que engana. Pitbulls são naturalmente agressivos? Você sabia que o Pitbull não é nem de longe a raça mais agressiva do mundo? Pois é. Várias pesquisas mostram que raças consideradas de companhia, como o Chihuahua ou o Dachshund, podem apresentar níveis de agressividade ainda maiores. A diferença é que quando um Pitbull reage, o impacto é muito mais visível, e isso alimenta o medo. Mas será que esse medo faz sentido ou é apenas fruto de má informação? Na prática, o comportamento de um cachorro está muito mais ligado à forma como ele é criado do que ao seu DNA. Falta de socialização, punições violentas e o estímulo à agressividade são fatores que afetam qualquer raça, inclusive os tão elogiados cães de pequeno porte. Um pitbull educado com carinho, limites claros e estímulos corretos pode ser tão tranquilo quanto qualquer outro. E essa é uma verdade que muita gente simplesmente ignora. Mas se o problema está na criação e não na raça, por que tantos ainda acreditam que o pitbull é uma máquina de ataque? Talvez isso tenha a ver com mitos que foram criados e espalhados ao longo do tempo. E o próximo é um dos mais bizarros e mais repetidos por aí. Você já ouviu falar que a mordida do pitbull trava? Pois é, chegou a hora de descobrir de onde surgiu essa história. 2. O mito da mordida que trava. Pode parecer absurdo, mas tem gente que acredita que a mandíbula do Pitbull trava quando ele morde. Sim, como se fosse uma espécie de trava de ataque natural, impossível de soltar. Essa ideia virou um dos mitos mais espalhados sobre a raça, e também um dos mais perigosos. Afinal, reforça a imagem de um animal incontrolável e fora do padrão. Mas a verdade está bem longe disso. Estudos conduzidos por universidades respeitadas como a da Geórgia já comprovaram. Pitbulls não têm nenhuma estrutura anatômica que permita uma mordida travada. A mandíbula deles funciona exatamente como a de qualquer outro cão, com músculos, articulações e limites naturais. O que acontece é que o pitbull é persistente quando está em alerta, o que dá a falsa impressão de que ele não solta. Mas isso é comportamento, não biologia. Ou seja, o trava-mandíbula é mais um mito que resiste por puro desconhecimento. E quando uma mentira é repetida muitas vezes, ela acaba virando verdade para muita gente, mas não para você. Não depois de tudo isso. E já que estamos falando de exageros, que tal desmontar agora outro dado que vive sendo jogado por aí, a suposta força descomunal da mordida do pitbull? Será que é tudo isso mesmo? 3. A força exagerada da mordida. Já ouviu dizer que a mordida do pitbull chega a impressionantes 7.600 PSI? Pois é, esse número circula por aí como se fosse fato, mas é completamente falso. Para você ter ideia, nem o leão chega perto disso. A verdade é que essa estimativa foi inventada e nunca teve base científica real. E mesmo assim, ela continua alimentando o medo em torno da raça. De acordo com estudos da National Geographic, a pressão média da mordida de um cão gira em torno de 320 PSI, e o pitbull está exatamente nessa faixa. Ou seja, nada de força sobrenatural ou fora do comum. O que impressiona, na verdade, é a resistência e o foco que ele tem durante um conflito, e não a potência da mordida em si. O exagero se espalhou tanto que virou dado em discussões, mesmo sem qualquer comprovação. Então, não, o pitbull não tem uma mordida comparável a um crocodilo. Ele é forte, claro, como muitos outros cães. Mas o que realmente faz a diferença é como ele é treinado para usar ou não usar essa força. E é aí que entra um ponto fundamental: o controle da mordida desde filhote. Porque se isso for ignorado, o problema não está na raça, está na criação. 4. O papel do treinamento: inibir a mordida desde filhote. O maior erro que as pessoas cometem ao criar um pitbull?
achar que ele vai saber sozinho quando parar de morder. Desde filhote, esse tipo de cão precisa aprender a controlar a força da sua mordida, e isso não acontece por instinto. Se essa fase for ignorada, o cão cresce sem saber dos próprios limites, e aí qualquer brincadeira pode virar um problema sério. O processo é chamado de inibição da mordida e deve começar nos primeiros meses de vida. Envolve brincadeiras controladas, reforço positivo e socialização com outros cães e humanos. Um pitbull bem educado nessa fase entende rapidamente que força demais não é aceitável. E quando isso é feito da maneira correta, o resultado é um cão dócil, seguro e muito mais confiável no convívio com pessoas e outros animais. Mas aí vem um mito ainda mais absurdo e perigosamente difundido. Tem gente que acredita que o cérebro do pitbull cresce mais do que o próprio crânio e que isso explicaria explosões de agressividade. Parece teoria de filme de terror, mas é mais comum do que você imagina. E agora a gente vai desmontar essa ideia de uma vez por todas. 5. O cérebro cresce demais? Você já ouviu essa? Dizem que o cérebro do pitbull cresce tanto que fica espremido dentro do crânio e que isso faz o cão enlouquecer. Parece ficção científica, mas essa teoria absurda ainda circula em rodas de conversa e até em redes sociais. O mito sugere que a suposta pressão cerebral causaria surtos de agressividade, mas não existe absolutamente nenhuma evidência científica que comprove isso. A verdade é que essa ideia surgiu de uma má interpretação sobre doenças neurológicas raras, que afetam qualquer raça, não só o pitbull. Em cães saudáveis, o cérebro e o crânio crescem juntos, de forma perfeitamente equilibrada. Não há nenhuma raça canina que sofra com esse crescimento desproporcional. Esse mito só ganhou força porque serve como explicação fácil e dramática para comportamentos mal compreendidos. Ou seja, não tem nada de bomba relógio escondida na cabeça do pitbull. A mente dele funciona como a de qualquer outro cão, com os mesmos riscos e os mesmos cuidados. E se ainda restam dúvidas sobre o temperamento da raça, o próximo mito vai direto ao ponto. Será que o pitbull é mesmo imprevisível? Ou essa fama também foi construída à base de medo e desinformação? 6. Pitbull é imprevisível? Sabia que o pitbull tem um dos melhores desempenhos em testes de temperamento dos Estados Unidos? Segundo a American Temperament Test Society, ele supera até raças vistas como tranquilas, como o Golden Retriever. Isso mesmo. Em termos de estabilidade emocional, o pitbull se sai melhor do que muita raça considerada de família. Mas então, de onde vem essa fama de imprevisível? A resposta está no medo e na falta de conhecimento. Quando um cachorro grande reage de forma brusca, mesmo que seja brincando, as pessoas interpretam como perigo iminente. E no caso do pitbull, essa reação é amplificada pelo estigma. Só que o comportamento súbito, sem aviso, não é uma característica da raça. Cães realmente imprevisíveis apresentam sinais neurológicos, não comportamentais, e isso pode ocorrer com qualquer um. Ou seja, o pitbull dá sinais sim, as pessoas é que não sabem interpretá-los. O problema é que muitos associam sua aparência forte com instabilidade emocional, o que é um erro clássico. Mas essa imagem negativa não surgiu à toa. Ela tem raízes em um passado sombrio que até hoje influencia a forma como a raça é vista. E no próximo tópico, você vai entender como o uso dos pitbulls em rinhas ajudou a espalhar um dos mitos mais persistentes de todos. 7. O código genético da violência. Muita gente acredita que o pitbull carrega a violência no DNA, como se fosse uma espécie de herança genética das rinhas do passado. É verdade que essa raça foi usada em combates, mas isso não significa que ela nasceu para atacar. Essa generalização ignora um detalhe essencial. Os cães usados nessas práticas eram treinados para agir assim. Não é genética, é manipulação humana.
Na verdade, os criadores selecionavam os cães que conseguiam ser agressivos com outros animais, mas dóceis com humanos. Isso mesmo nas rinhas, o pitbull precisava ser controlável e obediente ao seu treinador. E é justamente por isso que ele se destacou, por conseguir equilibrar força e lealdade. Outros cães de caça e terriers também foram usados da mesma forma, e ninguém os demoniza por isso. Ou seja, o pitbull não é uma máquina de ataque, mas sim um reflexo da forma como foi condicionado. E a prova disso está num apelido que ele ganhou décadas depois, completamente oposto ao que você imagina. No próximo tópico, vamos falar de uma fase em que o pitbull era visto como o cão ideal para cuidar de crianças, e chamado por um nome que vai te surpreender. 8. O cachorro babá. Pode acreditar, o pitbull já foi conhecido como nanny dog, o cão babá. Durante o início do século XX, ele era o queridinho das famílias americanas justamente por sua lealdade, paciência e instinto protetor com crianças. Fotos antigas mostram pitbulls ao lado de bebês e crianças pequenas, com total confiança dos pais. Sim, o mesmo cão que hoje muitos temem já foi símbolo de segurança familiar. Esse apelido surgiu porque a raça demonstrava um comportamento estável, protetor e carinhoso no ambiente doméstico. Ele era presença constante em campanhas publicitárias, filmes e até como mascote das Forças Armadas Americanas durante guerras. Tudo isso antes da explosão midiática que associou o pitbull exclusivamente à violência. A mudança de imagem foi rápida, injusta e muito conveniente para manchetes sensacionalistas. Então, como um cão antes considerado ideal para crianças virou um vilão em tão pouco tempo? A resposta envolve desinformação, exploração e o uso cruel da raça em lutas ilegais. Mas ainda tem outro mito absurdo que precisa ser desmontado: a ideia de que o pitbull não sente dor. E o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a sua visão sobre o que é resistência em um cão. 9. Pitbulls não sentem dor. Você acreditaria se alguém dissesse que o pitbull não sente dor? Pois essa é uma das fake news mais difundidas sobre a raça, e muita gente ainda cai nessa. A teoria é de que ele seria imune à dor, o que justificaria sua resistência em brigas. Mas isso não passa de mais um mito perigoso que tenta desumanizar o cão. A verdade é bem diferente e muito mais sensível. Pitbulls sentem dor física e emocional como qualquer outro cão. O que acontece é que em momentos de tensão ou adrenalina alta, o organismo pode temporariamente mascarar essa dor, o que não significa que ela não exista. Esse mecanismo é comum em todos os animais, inclusive humanos. Dizer que o pitbull não sente dor é não só incorreto, mas também desrespeitoso com o sofrimento que muitos deles enfrentam. E mais, esse mito acaba justificando abusos, como treinos violentos e maus tratos, com a desculpa de que ele aguenta. Mas nenhum cão deve ser testado ao limite da dor. E agora que já sabemos disso, vem a pergunta final. Será que um pitbull que passou por traumas profundos pode mesmo ser reabilitado? Ou ele vai carregar isso para sempre? A resposta vai te surpreender. 10. Reabilitação é possível? Muita gente acredita que um pitbull que foi treinado para brigar nunca mais pode voltar a confiar em humanos ou conviver com outros cães. Mas isso não é totalmente verdade. Embora alguns casos sejam realmente os mais complexos, muitos cães que passaram por situações traumáticas conseguem ser reabilitados com paciência, amor e acompanhamento profissional. Cada cão é um indivíduo, com seu próprio ritmo e capacidade de superação. O segredo está em entender que a reabilitação não é mágica, mas um processo. É preciso avaliar o histórico do animal, criar um plano de recuperação adaptado às suas necessidades e, principalmente, contar com um ambiente seguro e equilibrado. E quando tudo isso é feito corretamente, os resultados são incríveis. Pitbulls que antes viviam isolados ou agressivos podem se transformar em companheiros fiéis, tranquilos e afetuosos. E aí, quantos desses mitos você acreditava até agora? Se alguma dessas informações te surpreendeu, já deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito a espalhar a verdade sobre essa raça tão injustiçada.
E claro, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Aqui, o que vale é a informação certa, sem medo, sem preconceito. Até o próximo vídeo.